Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falarmos sobre o importante concurso da área fiscal que teve movimentação recente, o que sinaliza para a gente que esse concurso deverá ocorrer muito em breve. Por isso fica comigo até o final deste vídeo que eu vou apresentar para vocês o que considerar na preparação para a Cefaz do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final para que você saia daqui sabendo como montar um planejamento de estudos eficiente e assertivo para este concurso desde já, sem perda de tempo. Bom, com relação às informações atuais deste concurso, o órgão trabalha junto com a comissão organizadora na definição da banca, ventila-se que essa banca já foi definida, mas precisamos, obviamente, esperar a manifestação pública do órgão com relação à banca que realizará este concurso. São previstos 2 cargos, o auditor fiscal da Receita Estadual, com 45 vagas, e o analista de finanças públicas, com 30 vagas, mais 120 de formação de cadastro de reserva. A remuneração do servidor, inicialmente, ao assumir agora, e muito possivelmente em 2025, será de 27 mil, aproximadamente 28 mil reais, mais as vantagens previstas em lei que regulamenta o cargo, e o analista com 10 mil reais de remuneração inicial, mais vantagens e jornada de trabalho de 40 horas semanais, tá? Então, esse é o valor inicial do servidor. Aqui eu trago para vocês a situação de um servidor que entrou no último concurso, que teve provas aplicadas em 2014. Então, em julho de 2024, a remuneração mensal bruta deste servidor é de 40 mil, foi de 40.352 reais. Temos ali remunerações eventuais de 2.882, que é variável, obviamente, e descontos totais de 2.732, mais o abaixo-teto ali do limite remuneratório. O valor líquido desse servidor que entrou em 2014 é hoje de 29.868. Então, esse é o valor que este servidor, após 10 anos de carreira, recebe líquido, tá? Um servidor aqui que recebe, que é o caso, né, de vocês que ingressarão neste órgão, muito possivelmente em 2025, 27 mil mais 10 mil, vocês devem receber em torno de 20 mil líquidos, tá? 20 mil líquidos o auditor fiscal. Então, esse é o servidor aprovado no concurso de 2013 e 2014, que recebe atualmente R$ 29.868. Das vantagens, além do vencimento, o fiscal de rendas ele tem várias vantagens, como é o caso do adicional de tempo de serviço, que ele passa a ser considerado a partir do primeiro triênio, então 10% no primeiro triênio e 5% nos demais triênios. Ajuda de custo diária, prêmio de produtividade de caráter permanente, 13º salário, obviamente, adicional de qualificação, entre outras vantagens, é o que define a Lei Complementar 69 de 90, que regula a organização da carreira de fiscal de rendas da Cefaz do Rio de Janeiro, tá? A movimentação recente que eu mencionei para vocês inicialmente é esta data que foi publicada no Diário Oficial em 1º de agosto de 2024, é uma resolução da Cefaz 685 de 31 de julho de 2024 que regulamenta o teletrabalho. Então, quando a gente tem essas movimentações prévias à realização do concurso público, como mudança de nomenclatura do cargo e outras definições, outras regulamentações do cargo, isso sinaliza para a gente que que o órgão está trabalhando, se organizando para sair realmente com a definição da banca, obviamente que precisa ser definido, mas na sequência com a publicação do edital para que esse concurso seja realizado. Então, essa resolução, que é de 31 de julho, foi publicada no dia 1º de agosto, dispõe sobre o teletrabalho no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, tá? Aqui nós temos algumas considerações com relação ao teletrabalho, mas fica autorizado, o que essa resolução define, é que fica autorizado o cumprimento de jornada laboral de forma não presencial aos servidores lotados nas unidades do edifício sede da Cefaz. Então, compreende-se por teletrabalho a forma de execução das atividades laborais do servidor fora das dependências físicas de sua unidade organizacional de lotação, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução do trabalho de maneira remota. E esse trabalho remoto, os ferramentais, como por exemplo o notebook, computador, é de responsabilidade do servidor, tá? O teletrabalho não exime o servidor do comparecimento presencial, inclusive para reuniões, treinamentos,
cursos e participação em atividades para as quais for convocado, realizados dentro ou fora das dependências do edifício sede da Cefaz do Rio de Janeiro, tá? A adesão do servidor ao teletrabalho ela é facultativa, competindo a chefia imediata a sua autorização nos termos da portaria que disciplinar o regime da unidade correspondente, tá? Uma outra informação que traz ali no artigo 8º é que a inclusão do servidor na modalidade de teletrabalho dá-se-á mediante sua concordância com as condições definidas pela chefia imediata, com respaldo na correspondente portaria da área, formalizada pelo termo de pactuação de teletrabalho. Então, essa resolução ela é importante neste momento. Já sinaliza, como eu disse, para a gente que esse concurso está caminhando, está tramitando, esse concurso já era para ter, o edital já era para ter sido publicado no primeiro semestre de 2024 e com certeza teremos a publicação do edital deste concurso muito em breve, tá? Então, o servidor lotado aí nas unidades da Cefaz poderá optar pelo regime de teletrabalho, voltando ali a qualquer tempo, seja ao seu próprio critério, seja a critério da administração, tá? O teletrabalho, ele não é uma garantia do servidor, não é algo que fica ad eterno, tá? Isso pode ser alterado a qualquer tempo. Mas essa, sinceramente, é uma tendência na administração pública, tanto no âmbito do governo federal, quanto no âmbito dos governos estaduais, porque traz benefícios, de fato, não só para o servidor, né, que acaba evitando custos de tempo e de recursos financeiros na locomoção para o trabalho, como também economia para o próprio órgão, tá? Com relação a questão de energia, a questão de serviços auxiliares ali no órgão, acaba gerando economia e, em geral, tende a tornar o trabalho mais produtivo, tá? Então, essa é uma tendência vista aqui no governo federal e também deveremos observar isso acontecendo mais fortemente nos órgãos dos estados e, posteriormente, quem sabe, até nos órgãos municipais, tá? Essa é uma definição importante que mostra pra gente que o concurso deverá ocorrer muito em breve. Com relação à formação exigida, esse é um fato, um dado importante que a Lei Complementar 69 de 90 traz com relação ao ensino superior, tá? Então, são requisitos para assumir o cargo ter concluído o terceiro grau, que é como a lei define, que é o chamado ensino superior, com currículo igual ou superior a 4 anos. Então, isso já afasta a possibilidade de alguns cursos tecnólogos, de pessoas formadas nos tecnólogos em exercer e poder exercer esse cargo, concorrer a esse cargo, tá? A comprovação deverá ser feita após a homologação do resultado do concurso e antes da nomeação, tá? Então, essa definição, essa apresentação, essa comprovação de conclusão no ensino superior, ela é feita antes da nomeação, em geral ali no ato de posse. Ficam equiparados os cursos de terceiro grau, os cursos de ensino superior que possam ser integralizados no tempo médio de 4 anos, portanto, aquelas graduações que são concluídas no tempo médio de 4 anos, ou aqueles que tenham no seu currículo mínimo o tempo útil obrigatório de 2.100 horas-aulas. Então, se é o seu caso, se você tem um tecnólogo, seria interessante você verificar qual que é o tempo, né? Qual que é a carga hora-aula do seu tecnólogo, tá? Para saber se você poderia ou não concorrer a este cargo. Prováveis bancas a realizar este concurso. Nós temos aí FCC, Sebrasp e FGV, que realizaram importantes concursos nos últimos 10 anos. Então, esses concursos realizados nos últimos 10 anos na área fiscal pelas principais bancas. Então, essas bancas realmente se destacaram na realização dos concursos. É importante mencionar que o último concurso da Cefaz do Rio de Janeiro teve edital publicado em 2013, a prova foi aplicada em 2014 e foi realizado pela banca FCC, uma banca que realmente tem uma relevância importante na área fiscal, né? Realizou e realiza diversos concursos na área fiscal. Recentemente, 2023, como a gente pode observar ali, 2023 e 2024, perdeu um pouco de espaço aí para Sebrasp e FGV, tá? Tanto Cefaz Rio de Janeiro quanto Cefaz São Paulo, que é outro concurso que nós aguardamos aí para o próximo período, foram realizados em 2013 ali 2014 pela banca FCC. Tá? A FGV pegou o concurso grande da área fiscal, Receita Federal do Brasil, realizado ali
em 2023, março de 2023, realizou diversos fiscos estaduais ao longo do ano de 2023 e 2022. Sebrasp também é importante banca, então ficamos aí nessa especulação, aguardando realmente a definição do órgão com relação à banca que vai realizar este concurso, podendo ser FCC novamente, Sebrasp ou a FGV, tá? Aproveitem e deixem aqui nos comentários qual banca você gostaria que realizasse este concurso. Existe, né, obviamente, aí pessoas que amam e odeiam a FGV, que amam e odeiam o método certo e errado do Sebrasp, enfim, né? Talvez ali a menos odiada ou a menos mal vista aí por todos seria a banca FCC, mas realmente devemos aguardar a definição do órgão. A lei que regulamenta, novamente, a lei que regulamenta o cargo a carreira de fiscal de rendas da Cefaz do Rio de Janeiro, ela traz diversas definições, né? E uma delas, algo bastante inusitado, inclusive, são as matérias básicas que deverão compor o edital do concurso, né? E ele já define ali, a lei já define as matérias, obviamente, direito tributário e legislação tributária, além disso, direito constitucional, administrativo, civil e empresarial, contabilidade geral e de custos, português, economia, matemática financeira e estatística e administração. Então, com relação a essas matérias, a gente não precisa ter dúvida. E também, como observaremos na sequência, são matérias comuns na área em concursos fiscais, portanto, nenhuma novidade para vocês até aí, mas fica realmente, né, sabendo já definido as matérias que deverão integrar uma das matérias, né, algumas das matérias que deverão compor o próximo edital. Quando a gente analisa, por exemplo, concursos correlatos realizados nos últimos anos, recentemente a Cefaz MT 2023 pela FGV, a Cefaz DF em 2029 pela Sebrasp e a Cefaz São Paulo 2013 pela FCC, nós identificamos realmente um grupo de matérias ali, um rol de matérias que acabam se repetindo em todos os concursos. Então, assim, se você está, né, iniciando ou se organizando para estudar para a área fiscal, você deve saber que essas matérias, elas farão parte do seu planejamento de estudos de agora em diante, tá? Com relação à preparação para a Cefaz do Rio de Janeiro, especificamente, nós podemos, obviamente, definir um planejamento de estudos considerando aquelas matérias que já são definidas como obrigatórias pela lei que regulamenta a carreira, como também aquelas matérias que nós sabemos, como eu vou apresentar aqui para vocês, que em geral tem um número maior de questões nas provas da área fiscal, que é o que eu vou apresentar aqui na sequência, tá? Mas com relação a esse quadro, nós podemos ver ali as matérias de língua portuguesa, administrativo, constitucional, informática, tecnologia da informação, economia e finanças públicas, direito tributário, legislação tributária do Estado, contabilidade geral avançada de custos, o direito civil, empresarial e penal, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, além da auditoria, como sendo aquelas matérias realmente presentes na grande maioria dos concursos da área fiscal, com exceção de uma ou outra matéria, tá? Nós temos ali, por exemplo, o Cefaz DF, que ao invés de auditoria, foi auditoria fiscal específica nos tributos ali, nos impostos do Estado e do município, no caso porque o Distrito Federal tem dupla competência com relação aos impostos estaduais e municipais, tá? Então, foi essa a diferença ali. Nós temos, por exemplo, tivemos na Cefaz do Rio de Janeiro de 2013 a previsão de inglês e administração. Então, nós temos ali cerca de 17 disciplinas coincidentes, tá? Na verdade, Cefaz Rio de Janeiro, FCC, tá? E não FGV. Então, temos 17 disciplinas coincidentes para que vocês possam já colocar no seu planejamento de estudos. Ali abaixo nós temos aquelas matérias que foram específicas de um ou outro cargo. Sempre tem, tá, gente? Nos editais, a gente sempre tem aquele rol de matérias que a gente já é bastante previsível que estará no edital, além daquelas matérias, uma ou outra matéria que acaba sendo inserida ali no conteúdo programático por conta de uma necessidade específica do órgão, seja naquele momento ou seja realmente uma necessidade específica daquele órgão pontualmente, tá? Mas vocês já têm ali um grande número de matérias para que vocês possam trabalhar nos próximos meses ou no próximo ano na sua preparação para concurso da área fiscal e também para o concurso da Cefaz do Rio de Janeiro. Com relação às disciplinas mais cobradas na área fiscal, Lívia, quais são essas disciplinas, né? Então, eu analisei as provas
das bancas da FCC, Sebrasp e FGV no período de 2013 a 2024, para levantar realmente a quantidade de questões para cada uma dessas matérias que, em geral, estão presentes nos editais dos fiscos, tá? Tanto os fiscos estaduais quanto municipais, como também estiveram presentes no concurso da Receita Federal do Brasil, realizada pela FGV em 2013. Então, podemos observar aquelas matérias com o maior número de questões em prova. Língua portuguesa, em geral, é realmente a matéria com maior número de questões. Se vocês lembram, assim, dos quadros dos editais, em geral, essa matéria aparece ali nos conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, com cerca de 20 questões, né? Por isso é a disciplina que se destaca aí pelo número de questões em prova, e isso é praxe em todos os concursos na área de controle também, não só na área fiscal. Na sequência, nós temos aquela matéria que é específica realmente do cargo, direito tributário, tá? Com 11%, então 12% ali de língua portuguesa, total de questões das provas realizadas por essas três bancas, 5.698 questões, 12% delas, 686, foram de língua portuguesa e, na sequência, 669 de direito tributário. Lívia, por que legislação tributária não está presente aí? Porque se eu fosse inserir neste quadro a legislação tributária, ela ia ficar muito out, muito fora do contexto do número de questões, desculpa, do número de questões, porque em geral é a matéria com maior número de questões e a definição e as questões, elas são por questões de legislações tributárias municipais e estaduais, por isso esse número de questões iria lá para cima, o que não seria representativo da realidade de uma prova específica, tá? Contabilidade geral, quase que igual ali ao conteúdo de direito tributário, 637 questões, representa também 11% das questões dos últimos concursos. Direito administrativo, direito constitucional, AFO mais direito financeiro, tá? Então não se assustem, né, em notar que existe sim a cobrança de orçamento público, direito financeiro, finanças públicas nos concursos da área fiscal, sim, é uma matéria em geral presente e, como veremos aqui neste concurso em específico da Cefaz do Rio de Janeiro, foi uma matéria que estava presente, tá? É um conteúdo que está presente. Como eu tenho falado aqui nos meus outros vídeos, é importante que a gente saiba aquelas matérias que são matérias de concurso público. E orçamento público é uma dessas matérias. Então, se você estuda para concurso público, naturalmente, em algum ponto, em algum momento da sua preparação, você precisará encarar a matéria de administração financeira e orçamentária. Então, nós temos ali, sim, a presença de administração financeira e orçamentária ou direito financeiro nos concursos da área fiscal, com um número, inclusive, de questões significativo. Tá? Na sequência, nós temos a auditoria e economia e finanças públicas e informática e TI. Então, ali, até informática e TI, nós temos, pelo número de questões, representando 72% do total de questões da área fiscal. Então, vejam, são matérias extremamente relevantes. Língua portuguesa, direito tributário, contabilidade geral, direito administrativo, constitucional, AFO, auditoria, economia e finanças públicas, informática e TI. São, em geral, as matérias que vêm na sua prova, que virão na sua prova com maior número de questões. E muitas delas estão nos conhecimentos específicos, como é o caso do direito tributário, da contabilidade geral e da auditoria, que pode sim apresentar pesos diferenciados. Então, são matérias que você já deve começar a se preocupar se você ainda não tem boa familiaridade com essas matérias, porque além de serem matérias extremamente importantes para o concurso, para o cargo, para os concursos em geral da área fiscal, são matérias densas, matérias complexas e grandes, tá? Então é muito importante que você tenha já inclua essas matérias no seu planejamento de estudos, como eu mostrarei aqui para vocês. Tá? Com relação à estrutura da prova de 2014, nós tivemos ali a P1 com 100 questões e P2 com 100 questões, então um total de 100 questões múltipla escolha, lembrando que a banca foi a banca FCC. 20 questões, como eu falei para vocês, de língua portuguesa, em geral é assim que ocorre, tá? A disciplina de língua portuguesa, destacadamente, é uma das disciplinas mais importantes do concurso. Então, você precisa estudar a língua portuguesa, você precisa resolver muitas questões de língua portuguesa, em especial da banca, tá? Porque há uma diferença
com relação à forma de cobrança de uma banca para outra. Então, o Sebrasp tem uma forma de cobrança na língua portuguesa, FGV tem uma outra muito singular e a FCC também tem a sua forma de cobrança. Então, é uma matéria que neste momento, ainda que não temos a definição de banca, você pode montar o seu caderno de questões com as 3 principais bancas, mas definir a banca do concurso, é interessante que você já passe a trabalhar especificamente com a banca do seu concurso, porque há sim uma forma, um padrão de cobrança que é específico da banca. Tá? Então, língua portuguesa, matéria extremamente relevante, administração e informática, são 2 matérias ali com 26 questões, foram 2 matérias com 26 questões, língua inglesa com 10 questões, que não é muito usual a cobrança de língua inglesa nas provas de concurso da área fiscal, tá? Mas veio com um número grande de questões, inclusive, nesse concurso. Contabilidade geral, contabilidade de custos e auditoria, 3 matérias ali juntas, com um número de 20 questões, direito constitucional, administrativo, civil e penal com 24 questões, o que daria em torno de 6 questões para cada uma das matérias, mas obviamente o constitucional e administrativo ainda é mais relevante do que as demais. Na P2 tivemos 100 questões, direito tributário, legislação tributária e legislação as mais importantes do concurso da área fiscal. Na sequência, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, a tríade do cálculo ali com 24 questões. Direito empresarial, que foi a matéria que veio destacada com 12 questões. Uma singularidade deste concurso, tá? Porque nós podemos identificar aqui que das disciplinas mais cobradas, o direito empresarial não está naquele rol de matérias mais importantes. Mas neste concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, ela foi uma matéria isoladamente importante com relação às demais, tá? Nós temos ali, por exemplo, o direito empresarial, 3% das questões do período foi com relação a foram questões do direito empresarial, tá? Mas na Cefaz do Rio de Janeiro de 2014 foi uma matéria importante. Economia e finanças públicas, outra matéria que está muito presente em concursos da área fiscal. Tanto em concursos da área de controle quanto em concursos da área fiscal, nós temos sim a presença de economia e finanças públicas. Como nós podemos ver aqui nesse quadro, das disciplinas mais cobradas, a matéria de economia e finanças públicas compõe aquele rol ali das matérias mais importantes, que juntas representam 72% de todas as questões realizadas nos últimos 10 anos na área fiscal, tá? Então, em geral, nós temos essa tendência a acreditar que tanto o AFO, o orçamento público, quanto a economia e finanças públicas não está nos concursos da área fiscal, o que é uma falácia, um engano, né? Lembrando aqui das questões da FGV. Porque sim, elas estão presentes e, em geral, são das matérias mais importantes em termos de número de questões. Então, se você está realmente achando que essas são matérias específicas da área de controle, eu te sinto informar que você deverá, sim, estudá-las, porque são matérias que, em geral, estão previstas. E podemos ver aqui que, embora nessa estrutura da prova não tivesse ali explicitamente a administração financeira e orçamentária, quando nós abrimos aqui o conteúdo de finanças públicas, nós podemos identificar, sim, a presença do conteúdo explícito de orçamento público, de administração financeira e orçamentária, como eu mostrarei aqui para vocês na sequência, o que, inclusive, já deixo aqui o alerta que apresentarei mais à frente, a possibilidade ou não de conciliação com o cargo de analista de finanças públicas, que no último concurso, nos últimos concursos foram realizados separadamente, tá? O concurso de analista de finanças públicas foi realizado em 2011 e depois, em 2014, tivemos a prova do auditor fiscal da Cefaz do Rio de Janeiro, tá? A previsão para o próximo concurso é que esses 2 cargos venham no mesmo edital, o que significa, o que leva a gente a pensar sobre a possibilidade de conciliação, caso exista a possibilidade, se essas provas forem aplicadas em turnos diversos, que possibilitem vocês, candidatos, a concorrer aos 2 cargos, tá? Então, mais à frente, eu vou falar para vocês sobre a possibilidade ou não de conciliação do cargo de analista de finanças públicas com o cargo de auditor fiscal da Receita, tá? Nessa prova de 2014, foi exigido o mínimo de 50% em cada uma das matérias, com exceção da língua inglesa, que teve um percentual mínimo de 40%. Então, das 10 questões, o candidato deveria fazer no mínimo 4 questões,
tá? E no conjunto, no total da prova, de 65%. Então, foram 200 questões, o candidato deveria ter acertado pelo menos 130 para estar classificado, tá? Então, mínimo em cada uma das matérias, total da prova 65% e mínimo de 40% na matéria de língua inglesa especificamente. Essas provas foram realizadas em 2 fins de semana, né? Na verdade, em 2 turnos. No dia 12 de janeiro, 5 horas para a resolução das 100 questões de múltipla escolha, e no outro fim de semana, 19 de janeiro, mais 5 horas para a resolução das 100 questões. Esse concurso não teve a previsão de prova discursiva, tá? Então, foi realmente uma prova pesada em termos de questões objetivas, com tempo ali razoável de prova, sem questões de múltipla escolha, para 5 horas de prova é um tempo razoável. Obviamente que temos ali questões de cálculo, principalmente na P2, né? Mas, de modo geral, é um tempo ok, um tempo razoável para você fazer sem questões de prova. Obviamente que com todo o treinamento que você tem ao longo da preparação, resolvendo muitas e muitas questões, o seu tempo de resolução ele cai, né? E na hora da prova, é interessante que você saiba escolher muito bem as questões que você resolve, porque nós sabemos que algumas questões, elas são quase que irresolvíveis, né, no momento de prova, e é muito importante que você tenha essa sagacidade no momento de prova para saber escolher, saber deixar aquelas questões irresolvíveis para que você consiga voltar depois que você tenha conquistado o maior número de questões possíveis na sua prova, tá? Essa é uma questão de gerenciamento de prova que é muito, muito importante em concursos grandes como esse, tá? Com relação, então, ao auditor e ao analista, tá? Fazendo esse batimento, essa comparação das matérias desses 2 editais. Lembrando, novamente, a prova de Cefaz Rio de Janeiro para o cargo de analista de finanças públicas foi realizada em 2011, portanto, período muito anterior, pela CEPERJ, banca específica lá do estado do Rio de Janeiro. E em 2014 tivemos a prova do auditor fiscal de rendas, auditor fiscal da Receita Estadual, realizado pela banca FCC. Então, nós temos ali aquelas matérias que são coincidentes nos 2 cargos, tá? Então, vocês vejam aí que realmente existe, sim, uma correspondência muito grande com relação às matérias dos 2 cargos. Nesses 2 editais, né? Não sabemos se isso se repetirá, mas, assim, pelas matérias que devemos esperar no cargo de analista de finanças públicas, né, faz todo sentido que as mesmas matérias se repitam. E por que o direito tributário para o analista de finanças públicas? Pelo fato do analista de finanças públicas ser um cargo da Secretaria de Fazenda do Estado, tá? Então, faz sentido, assim como, né, só lembrando aqui um caso específico da Contadoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que compõe também a Secretaria de Fazenda. Então, é um órgão de controle que compõe a Secretaria de Fazenda, é de controle, mas tem previsão no seu conteúdo programático da matéria de direito tributário. Então, assim como a CAGE do Rio Grande do Sul tem a previsão, é um órgão de controle e tem previsão de direito tributário, o analista de finanças públicas da Cefaz do Rio de Janeiro é um cargo de controle, mas tem também a previsão do direito tributário, uma vez que compõe a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, faz todo sentido, tanto na CAGE do Rio Grande do Sul, quanto para o analista de finanças públicas da Cefaz Rio de Janeiro, ter a matéria de direito tributário no seu conteúdo programático, ainda que sejam cargos da área de controle, tá? Dito isso, temos ali, sim, uma similaridade muito grande entre os editais. E, Lívia, com relação aos tópicos, com relação aos conteúdos programáticos dessas matérias que são coincidentes, como, por exemplo, economia e finanças públicas, orçamento público, há de fato uma correspondência entre esses conteúdos, sim, e é o que eu mostrarei aqui na sequência para vocês, tá? Então, quais foram as matérias previstas no cargo de analistas de finanças públicas? Língua portuguesa, administrativo, constitucional, economia e finanças públicas, orçamento público, direito tributário, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, além da contabilidade pública aqui embaixo, tá? Então, foram 10 disciplinas coincidentes. Basicamente, o conteúdo programático do analista, o edital do analista de finanças públicas, está contido no edital de auditor, tá? Então, se você faz uma preparação para o auditor, naturalmente, automaticamente, você está se preparando também para o cargo de analista de finanças públicas, com exceção ali da contabilidade pública, que no último concurso
não estava presente no cargo de auditor fiscal de rendas, tá? Então, se algo se algo desse tipo se repetir no próximo concurso, sim, há a possibilidade de conciliação e de realização das duas provas. Óbvio, né, que seria interessante você, no caso, né, de conciliação e se você está nesse nível de estudo já, ou caminhando para alcançar esse nível, você obviamente, focaria no cargo de auditor. E focando no cargo de auditor, você automaticamente estaria em condições de fazer a prova do analista também, se o edital, obviamente, trouxer essa possibilidade de turnos diferentes ou mesmo de dias diferentes, de modo que você possa concorrer aos dois cargos, tá? E aí, apresento para vocês, abro para vocês o conteúdo programático do auditor e do analista, para que a gente faça esse batimento, essa correspondência com relação aos assuntos que foram cobrados em um e em outro, tá? Com relação à economia, sim, tivemos presença de economia tanto no cargo de auditor e dali a economia fundamentos de economia, macro e microeconomia para o cargo de auditor e tivemos também economia para o cargo de analista, tá? Microeconomia, macroeconomia e ali alguns tópicos de economia brasileira. Então, do lado de cá nós temos economia e finanças públicas no edital do cargo de auditor e aqui nós temos economia, finanças públicas e orçamento público para o cargo do analista, tá? Com relação a finanças públicas, gente, primeiro tópico de finanças públicas do cargo de auditor, orçamento público, tá? Então, orçamento público, sim, esteve presente no cargo do auditor. Então, nós temos ali, por exemplo, as leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA. Tivemos ali conteúdos da Lei de Responsabilidade Fiscal, como é o caso ali de despesas obrigatórias de caráter continuado e diversos outros conteúdos, como, por exemplo, as transferências voluntárias, a execução de despesa, de receita. Então, o conteúdo, tópicos ali, no tópico 6, né? Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, diversos outros, regra de ouro, né? Tanto a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a regra de ouro contida ali no texto da Constituição Federal. Então, esse conteúdo de finanças públicas do cargo de auditor foi basicamente a matéria de orçamento público. Por que finanças públicas e não orçamento público? Porque finanças públicas, digamos assim, que é algo um pouco além do orçamento público, como nós podemos ver ali o tópico 5, que cobrou federalismo fiscal, políticas e critérios de distribuição de receitas e encargos entre as esferas do governo, e conceito de déficit e dívida pública no Brasil. Então, além do orçamento público, nós tivemos também esse conteúdo de federalismo fiscal no cargo de auditor. Então, vejam a correspondência que houve, né, entre o conteúdo de auditor e de analista com relação a essas matérias, que, em geral, tendemos a acreditar que são matérias específicas da área de controle, tá? Ali embaixo, finanças públicas, novamente, a questão do déficit público e financiamento dos gastos públicos e o orçamento público destacado ali embaixo, que seria a mesma coisa ali das finanças públicas do cargo de auditor. PPA, LDO, LOA, 4.320, técnicas de orçamento, orçamento base zero, orçamento programa, né? O ciclo orçamentário, enfim, orçamento público, né? Então, esse foi o conteúdo de auditor e de analista que corresponderam com relação a essas matérias que seriam, digamos assim, matérias da área de controle. E para fundamentar ainda mais esta análise, eu trago para vocês o conteúdo de administração previsto no cargo de auditor fiscal. Podemos observar ali, a partir do tópico 27 do conteúdo de administração, os assuntos de controle interno e controle externo na administração pública, importância, finalidade, características, papel da Controladoria Governamental, Controladoria Geral da União, Controladorias Estaduais e Tribunais de Contas e outras esferas de controle, Ministério Público, conceito, atuação e limites. Então, nós tivemos ali também no cargo de auditor conteúdo de controle da administração pública, controle interno e externo, controle inclusive com relação às controladorias, tá? Do conteúdo de controle dentro do cargo do auditor fiscal. Esse foi o edital da FCC de 2013 para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual da Cefaz do Rio de Janeiro. Portanto, uma correspondência muito grande entre um cargo e outro.
Novamente, é como se o edital do analista de finanças públicas estivesse contido no edital do auditor fiscal da Receita Estadual, de modo que, se você se preparasse para o auditor fiscal, automaticamente você estaria se preparando para o cargo do analista de finanças públicas, tá? Então fica aí essa análise, essa perspectiva para que você possa, né, se planejar e até de repente poder concorrer a todos esses cargos. São 45 para o auditor e mais 150 vagas para o cargo de analista, tá? Espero que venha algo assim no próximo edital, com essa similaridade grande entre os dois conteúdos e que haja a possibilidade de vocês concorrerem aos dois cargos, o que amplia, obviamente, né, as chances de sucesso. Com relação ao ciclo de estudos, que seria razoável que seria interessante você começar a utilizar a partir de agora. Obviamente que isso depende muito do contexto em que você está. Se você já é aluno de nível intermediário avançado, muito possivelmente você já passou por essas matérias que estão no ciclo de estudo sugerido, tá? Como, por exemplo, língua portuguesa, administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade geral, que são matérias da área fiscal. Então, se você estuda para a área fiscal, você já deve ter estudado ou se preparado para essas matérias. De todo modo, ainda que você já seja um aluno de nível intermediário avançado e já tenha estudado esses conteúdos para outras provas, por exemplo, seria interessante você mantê-las no seu ciclo de estudos, obviamente com uma carga horária agora menor, porque você já venceu aquela etapa de estudo que exige mais tempo do candidato, e aí você pode, então, ficar revisando principalmente as jurisprudências ali relativas ao direito tributário, ao direito administrativo, ao direito constitucional e resolvendo, obviamente, muitas questões e, em especial, daquelas 3 bancas, né? FCC, Sebrasp e FGV, que são realmente as bancas que têm muitas questões recentes de fiscos, de grandes fiscos, tá? Estaduais, municipais e mesmo da Receita Federal do Brasil. E na sequência você vai ali descendo, incorporando, incluindo no seu planejamento de estudos aquelas demais matérias, como por exemplo, a legislação tributária é algo que a gente, inclusive eu deixaria um pouco de stand-by nesse momento, aguardaria você avançar um pouco mais, principalmente no direito tributário, relembrar o direito tributário, ficar muito bem no direito tributário, até para você ganhar um tempinho até a publicação deste edital, mas já incluiria ali as matérias como contabilidade de custos, direito civil, empresarial, administração, que são matérias obrigatórias, conforme a lei complementar 69 de 90, que regulamenta o cargo, tá? Então, como vimos, são matérias obrigatórias previstas em lei, tá? Então, sim, vocês deverão incluí-las no seu planejamento de estudo. Agora, em um segundo momento, tá? Em um primeiro momento, seria interessante realmente que você trabalhasse com essas matérias, que são matérias tanto mais importantes em termos de número de questões, quanto também matérias maiores. Então, língua portuguesa, administrativo, constitucional, direito tributário, a economia, que é uma matéria que muitas vezes pegam assim os alunos, né, os estudantes para concurso público de surpresa. Eu sou economista, eu sei, né, e sei também da dificuldade que muitos alunos encontram nesta matéria. Por isso é importante que você sim já comece a trabalhar, é uma das matérias obrigatórias, tá? Conforme a lei que regulamenta o cargo. É uma matéria que, em geral, tem um número grande de questões e concursos da área fiscal e é uma matéria complexa. Tá? Então, muito importante você já inserir o estudo da economia no seu planejamento de estudos o quanto antes. Tá? São muitos conteúdos de microeconomia, macroeconomia, que talvez você encontre dificuldade, por isso é importante que você comece a preparação para essa matéria o quanto antes, tá? Então, língua portuguesa, administrativo, constitucional e economia, direito tributário, contabilidade geral, matemática financeira e estatística e tecnologia da informação. Então, todas essas que estão aqui no quadro, nesse ciclo de estudo sugerido, são matérias obrigatórias, com exceção da tecnologia da informação. A tecnologia da informação não é uma matéria obrigatória, conforme a lei que regulamenta o cargo, mas já é uma matéria que eu inseriria no meu planejamento de estudos se eu estivesse estudando para a área fiscal ou mesmo para a área de controle. Por quê? É uma matéria que é tendência nos concursos de 2022 para cá. É uma matéria que tem aparecido em todos os fiscos estaduais, na Receita Federal, nos concursos grandes da área de controle, e é uma matéria pesada também. É uma matéria que, assim como a economia, muitos alunos acabam tendo dificuldade inicial
no estudo, tá? É uma matéria grande, é uma matéria complexa, muitas vezes uma matéria nova, porque sai daquele padrão e daquele senso comum da informática e entra em conteúdos mais complexos, tá? Como, por exemplo, é o caso da análise de dados que foi cobrada tanto na Cefaz MT quanto na Receita Federal do Brasil, tá? Para falar de concursos da área fiscal, mas que, por exemplo, na área de controle tivemos na CGU e no Tribunal de Contas da União e outros concursos da área de controle. Então, matéria importante, tendência muito provavelmente estará prevista no edital da Cefaz do Rio de Janeiro, por isso é importante que você já comece a estudar, mesmo porque se você está estudando para a Cefaz Rio de Janeiro, ou para a Cefaz São Paulo, ou para a Cefaz DF, enfim, para qualquer outro fisco grande que venha na sequência, você precisará dessa matéria, tá? Então é importante que você já insira no seu planejamento de estudos. Com relação às perspectivas para o próximo concurso, devemos ter a definição da banca agora no mês de agosto. Em outubro de 2024 é possível a publicação do edital, então definição de banca até outubro de 2024 a publicação do edital, com provas acontecendo possivelmente em janeiro de 2025, mas nada impede que essa prova aconteça, por exemplo, ainda em 2024, tá? Então a aplicação das provas aí é uma ideia do que eu imagino que vai acontecer, de provas acontecendo ali em janeiro de 2025 e resultado final do concurso em março de 2025. Só para vocês terem uma noção com relação ao último edital para o cargo de auditor fiscal, que foi o Cefaz Rio de Janeiro de 2013, ele foi publicado em 30 de setembro de 2013 e as provas aconteceram em 12 e 19 de janeiro de 2014. Esse concurso foi tão rápido que em 11 de março nós já tínhamos um resultado preliminar, tá? Então, se algo acontecer agora, nós temos exatamente esse cenário, né? Definição de banca por agora, no mês de agosto. Então, foi 30 de setembro que esse edital foi publicado. Então, assim, outubro, né, de 2024 seria bastante razoável esperar. E provas também em janeiro de 2025, tá? Com relação aos próximos concursos da área fiscal, teremos vários. Pessoal, teremos vários concursos da área fiscal, de fiscos estaduais, já inclusive fiscos estaduais e municipais com editais publicados. Estamos falando neste vídeo especificamente da Cefaz Rio de Janeiro, mas temos ali fiscos, inclusive, do município do Rio de Janeiro, já com edital publicado. Temos previsão de concurso da Cefaz São Paulo, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefa Pará, Cefaz Piauí, enfim, Cefaz Paraná, são diversos concursos previstos na área fiscal em que você deve fazer, você faz basicamente uma única preparação e pode concorrer a todos esses concursos, tá? Portanto, espero que façam, inclusive, uma excelente preparação para este concurso da Cefaz Rio de Janeiro. Espero que já estejam, vocês que estão interessados em realizar esse concurso, já estejam aí a todo vapor, já, né, com o estudo engatilhado, né? De todo modo, faz sentido você que está começando agora a se preparar para a área fiscal fazer esse concurso e começar a se preparar, já se inscrever nesse concurso? Com certeza, tá? É muito importante que você tenha, eu sei que muitos alunos, muitos candidatos acabam se preparando assim sob pressão, né? E funcionam muito bem sob pressão, então aproveita essa pressão que este edital já vai te dar e já inicia a sua preparação para a área fiscal o quanto antes, tá? Tendo como norte, inicialmente, como direção, como foco, o concurso da Cefaz Rio de Janeiro, porque isso vai te dar um senso de urgência importante na preparação para concursos grandes como este, tá? Então já se planeja, já monta o seu planejamento de estudos, em especial considerando esse ciclo que foi sugerido, porque realmente faz sentido para você se preparar para fiscos de modo geral, tá? Com matérias que são relevantes, tanto em termos de questões nas provas da área fiscal, quanto em termos de complexidade e extensão da matéria, tá? E, obviamente, desejando fazer uma preparação organizada, eficiente, otimizada, com metas bem planejadas e bem definidas para você, com links de questões mineradas para os concursos da área fiscal, para você saber exatamente, não só precisar sentar e estudar, você vem fazer parte da mentoria do D7 de 7,
onde todo o seu planejamento de estudos estará montado, acompanhamento individual e personalizado, para que você consiga ter esse acompanhamento muito próximo, como concursos desse tipo exigem, tá bom? Então, vem fazer parte, clica e aponta o celular para o QR Code que está na tela e vem fazer um acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação. Escolha os planos de 8, 16 ou 32 semanas para ter um acompanhamento personalizado e completo, para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente quando você vai terminar, considerando as metas definidas e considerando a sua carga horária diária de estudos, tá bom? Desejo a vocês bons estudos, que façam uma excelente preparação para a área fiscal, uma área bastante promissora, que teremos neste ano, muito possivelmente já, um importante concurso, que é esse concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, e ele imprime um senso de urgência importante para que você starte, para que você comece desde já a sua preparação para concursos da área fiscal e tenha a oportunidade, tenha a possibilidade de ser aprovado ainda em 2025 para concursos da área fiscal. Isso só depende de você, né? Depende do tanto que você quer e do tanto que você se esforça para conseguir essa aprovação. Obviamente que quanto mais eficiente, quanto mais organizado, planejado o seu estudo, maior a sua possibilidade de você fazer uma preparação no curto espaço de tempo, tá? Quando você imagina, né, que de repente tem muitas pessoas ali se preparando há anos para concurso, você na verdade não sabe em que pé, em que situação que está esta pessoa, né? Na verdade a gente pensa que talvez seja tarde demais para a gente iniciar uma preparação para concurso público desse nível, porque tem muitos candidatos já muito bem preparados. Mas a verdade é que são tantas oportunidades e a verdade é que a gente pouco sabe do outro, né? A gente sabe muito mais da gente do que a gente sabe do outro, obviamente. Então, o interessante é você olhar para si, olhar para a sua realidade, para o seu contexto e para o seu porquê, né? Por tanto que isso é importante para você, porque isso sim vai ser importante para você e vai definir, né, a sua decisão, a sua decisão diária de estudo e a sua decisão de ser aprovado no concurso como esse. E entenda que vale muito a pena todo o investimento, toda a dedicação, porque estamos falando de importantes cargos tanto em termos de atribuição, quanto em termos de remuneração, quanto em termos de desenvolvimento na carreira, tá bom? Espero que vocês façam bons estudos, espero que aproveitem as análises que foram apresentadas aqui para que vocês possam planejar os seus estudos de forma eficiente desde já, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!